Nesse vídeo vamos falar sobre algo que preocupa muito o paciente com câncer de tireoide, que é a recidiva. O câncer, ele é uma doença que exige um cuidado maior porque ele pode voltar, e o nome disso é recidiva. O câncer de tireoide, ele é altamente curável e a sobrevida dele, a chance de você morrer por conta desse câncer, ela é baixíssima. Então ele não mata, dificilmente mata. Mesmo que ele volte algumas vezes, seja necessário vários tratamentos, mesmo que ele dê metástases no pulmão, são casos em que dificilmente o paciente morre. Fazendo o tratamento, acompanhando, geralmente a chance de você viver a sua vida toda sem que esse câncer atrapalhe, né, é bem baixa. Porém, ele pode voltar. E para ele voltar, existem algumas informações que nós avaliamos na história do paciente, nos exames de imagem feitos antes de operar, na biópsia da cirurgia e na evolução do caso ao longo do tempo. Então tudo isso é analisado para a gente ter realmente uma qualidade de informação melhor para saber se esse câncer pode voltar ou não. Existem casos em que na primeira consulta a gente já sabe que aquele paciente tem uma grande chance do câncer voltar. Então, por conta disso, esse paciente já vai ter que passar por mais tratamentos para evitar isso. Mas a maioria dos pacientes, a lesão vem pequenininha, consegue ser tratada com uma cirurgia apenas, às vezes com cirurgia e iodoterapia, e ele nunca volta. A chance de não ter recidiva é de 99%, apenas 1% pode recidivar. Mas existem casos, por exemplo, paciente que já tem uma metástase lateral, paciente que tem um nódulo maior do que 3 centímetros, paciente que tem a tireoide com vários focos de câncer, com vários linfonodos acometidos. Esses casos são casos mais agressivos e que podem ter um risco maior do câncer voltar. Não é uma certeza, mas a chance aumenta e por conta disso vai fazer cirurgia total, vai fazer esvaziamento, vai fazer a iodoterapia numa dose maior para diminuir as chances desse câncer voltar, tá? Então, o que fazer quando tem uma recidiva, né? Primeiro, como se descobre essa recidiva, né? Nós temos dois tipos de recidiva. A recidiva bioquímica, né? Seria uma alteração nos valores de tireoglobulina. Então, a tireoglobulina é um marcador tumoral do carcinoma papilífero. No carcinoma medular, o marcador é a calcitonina. Mas aqui no canal, a maioria dos vídeos eu falo do papilífero porque ele representa 99% dos casos. Então, não faz sentido falar tanto do que só representa 1%. Eu tenho outros vídeos falando só do medular, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar praticamente do carcinoma papilífero. Fez a cirurgia, a gente vai dosar a sua tireoglobulina, que é para ela estar bem baixa ou zerada. Se ela não estiver bem baixa ou zerada, é feito a iodoterapia para zerar e facilitar o acompanhamento. Depois da iodoterapia é feita a primeira dosagem de tireoglobulina, que se ela estiver supressa, esse valor vai ser um bom parâmetro para vermos que não sobrou nada. E à medida que o tempo vai passando, essa tireoglobulina vai sendo repetida. Eu costumo anotar isso no prontuário do paciente, numa tabela, que a gente vai vendo essa progressão da tireoglobulina. Se ela está estável ao longo do tempo, não subiu, é excelente, a chance do câncer voltar é bem baixa. Se ela começou a subir, né, passou de 1, a tireoglobulina supressa, isso indica muitas vezes uma recidiva bioquímica, que o câncer já pode ter voltado, mas ele pode não ter sido detectado ainda pelo exame de ultrassom, por tomografia, pelo exame físico. Então, nesses casos, você tem duas opções. Você pode continuar acompanhando e esperar que essa recidiva um dia apareça, porque se você não encontrou, não dá nem para tratar, não dá nem para cortar lá e tirar alguma coisa, né? Mas é possível fazer, por exemplo, uma iodoterapia, caso o paciente ainda não tenha feito, né? Se não foi encontrado nada, pode ser que a iodoterapia consiga baixar essa tireoglobulina, destruindo esse possível câncer que voltou, né? Às vezes, a tireoglobulina sobe e, quando faz o exame de ultrassom, encontra a recidiva. E aí, nesse caso, realmente você tem uma confirmação. Você tem um nódulo lá muito suspeito, do mesmo lado que estava a lesão, um linfonodo que perdeu o formato típico, ele está atípico, está globoso, está irregular, tem microcalcificações. Casos assim, muitas vezes você pode, inicialmente, se ele for bem pequeno, só acompanhar. Por exemplo, muitas vezes linfonodos peritireoidianos, lá onde a tireoide estava, no leito cirúrgico, né, onde estava a tireoide, nas regiões paratraqueal ou pré-traqueal, isso pode ser inicialmente acompanhado, se for pouco linfonodo pequeno. À medida que ele vai crescendo, aí sim está mais do que recomendado fazer o tratamento, mas inicialmente quando você acha um linfonodo, por ser algo muito pequeno, às vezes a cirurgia ela pode trazer uma morbidade maior do que o próprio problema. Às vezes uma recidiva muito inicial, você já partir de cara para uma cirurgia, nessa cirurgia você pode ter muita manipulação dos nervos da voz, pode ter muita manipulação das paratireoides e acabar ficando com uma rouquidão, ficando com hipoparatireoidismo ou até ficando
com uma traqueostomia, se a lesão do nervo for bilateral. Então, pode ser muito tratamento para pouca doença. Então, inicialmente a gente pode acompanhar, mas caso já seja detectado um caroço grande, uma lesão maior do que 1 centímetro, uma lesão lateral, aí não há muita dúvida do que fazer, né? Nesses casos, vai ser feito o exame para confirmar que é uma recidiva, então seria a punção desse linfonodo recidivado, a dosagem de tireoglobulina do aspirado dessa punção, confirmando que é câncer. O próximo passo é um tratamento chamado esvaziamento cervical ou linfadenectomia, é remover esses linfonodos acometidos. No câncer de tireoide, nós temos 2 tipos de esvaziamento, que seria o esvaziamento central do compartimento apenas onde estava a tireoide, que é feito pela mesma incisão, pelo mesmo corte da cirurgia convencional. Caso a metástase seja lateral, aí é uma incisão maior para conseguir remover todos esses linfonodos do compartimento lateral. Quando a lesão foi para o lateral, é recomendado fazer o esvaziamento lateral e fazer o esvaziamento recorrencial, porque a lesão ela não salta, ela não vem daqui direto para cá. Geralmente voltou aqui e aqui, né? Então acaba sendo necessário esse tratamento, porque é uma doença mais agressiva, uma doença que migrou mais, então a quantidade de linfonodos acometidos provavelmente é maior. Tá certo? Então, essa decisão nem sempre é fácil, tá? Esse vídeo aqui é só para explicar de forma geral como acontece essa recidiva e quais são os tratamentos, mas cada caso ele exige um cuidado maior na investigação, no tratamento, né? Porque nem sempre vale a pena já partir de cara para a cirurgia, às vezes você pode apenas acompanhar inicialmente. Existem casos que você não tem dúvida, você sabe o que tem que ser feito porque aquela doença é uma doença agressiva, uma doença que já foi diagnosticada em estágio mais avançado, tá? É muito variável de caso para caso, mas saiba que tem tratamento. Muitas vezes a recidiva cervical nos linfonodos, ela tem tratamento, às vezes, muito raramente, a recidiva ela pode ser à distância. Geralmente, recidiva à distância, ela costuma aparecer em 2 situações. No ato do diagnóstico, então seria não uma recidiva, mas uma metástase à distância, o paciente estava lá com câncer na tireoide e esse câncer foi descoberto que estava, por exemplo, no pulmão ou nos ossos. Então, uma grande preocupação do paciente que tem uma recidiva no pescoço é se ela pode progredir para outros locais. Muitas vezes ela só acontece nessas 2 situações, né? Uma no ato do diagnóstico e a outra quando o paciente tem várias metástases no pescoço, muita doença no pescoço e essa doença migra para outros locais. Então, se não tem nada no pescoço, por exemplo, a PCI da iodoterapia, tudo negativo, tireoglobulina negativo, seria muito incomum a doença ir para outros locais. Primeiro, ela teria que recidivar no pescoço para só então conseguir ganhar capacidade para ir para outros locais, tá certo? Acho que ficou um pouco confuso, mas deu para entender, né? Então, tratar do pescoço, os exames muito bem, raramente vai acontecer alguma metástase à distância, que também é um tipo de recidiva que preocupa muito e assusta muitos pacientes. Saiba que o câncer de tireoide, quando detectado no início, se as suas informações na biópsia mostrarem que é um câncer de baixo risco, provavelmente ele não vai voltar, provavelmente está curado. Não há necessidade nem de muita investigação, nem de muitos exames, porque isso pode trazer uma carga emocional, uma carga de ansiedade, de estresse grande relacionada ao tratamento. Isso a gente não quer, porque se a chance de voltar é muito baixa, não tem motivo você ficar tendo uma preocupação em excesso. Você precisa cuidar da sua vida, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, né? Viver, né, de uma forma saudável, que inclui também o cuidado com a mente. Às vezes o paciente precisa passar por acompanhamento com psicólogo ou com psiquiatra, porque depois do tratamento ele não consegue virar a página, fica constantemente preocupado com esse segmento do câncer, com uma possível recidiva, às vezes fica assistindo muitos vídeos meus e tenho pacientes que eu digo, olha, para de assistir meus vídeos, para de ver meu Instagram, porque isso pode lhe trazer mais ansiedade, mais preocupação e isso não está lhe trazendo bem. No seu caso é um caso de bom prognóstico e as chances são muito boas. Então deixe para se preocupar só mesmo em fazer os exames e trazer para eu analisar o seu caso, né? Você não é para se preocupar, quem tem que se preocupar é o médico e muitas vezes não tem motivo para se preocupar, porque já foi tratado, já está curado, provavelmente, tá bom? Então é essa a mensagem que eu queria deixar. Cada caso é um caso, tá? É um vídeo bem geral, saiba que você precisa pegar essas informações e levar em consulta para ver com o seu médico, né? Ou os pacientes que são de outros estados e até querem ver uma opinião minha, aqui na descrição do vídeo tem lá o link para o meu agendamento de consultas online, tá bom? E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!